construção de um conteúdo específico. Eu quero te convidar a, se não for inscrito aqui no canal, se inscreva. Também que venha compartilhar o conteúdo e que sempre dê o seu like e assista este vídeo, esta aula até o final. Hoje iremos falar sobre símbolos, tá? Símbolos que são elementos de representatividade, tá? O ser humano, nós humanos, somos seres que são vinculados ao símbolo. Podemos até dizer que somos seres simbólicos, tá? Por quê? Porque o ser humano, no aspecto da sua representatividade, ele sempre vai estar relacionado a alguns símbolos em suas experiências. As suas experiências sempre serão representadas, muitas das vezes, em formas simbólicas. A linguagem, por exemplo, ela também é construída por símbolos. Por exemplo, a excelência de uma dimensão, tá, simbolizadora, ela está muito implícita no comunicar, na forma como o homem se expressa, tá? No campo da religião também, a linguagem, assim como a linguagem, tá? No campo da religião, assim como a religião e o ser que a pratica, o religioso, não é? Ele também manifesta ou expressa ou indica suas experiências religiosas através de símbolos. Então, os símbolos também têm um papel significativo na experiência da religião e da religiosidade, da prática da religiosidade, tá? Então, etimologicamente, se nós formos observar, o termo símbolo, ele provém do idioma grego, tá? Ele é de origem da língua grega e vai referir-se à união de duas coisas, tá? Afirma-se que entre os gregos, inclusive, para se fazer um contrato, é escrito em um pedaço, por exemplo, de uma cerâmica, era costume quebrar essa cerâmica em duas partes e dava uma parte para o contratante e outra parte para o contratado, para que assim essas duas partes, com a junção delas, ou com a junção dessas duas partes, tá? Deveria se coincidir a unidade das duas coisas, ou seja, dos dois sentidos contratuais, e esses dois sentidos contratuais, o contratante e o contratado, estariam resguardados perante ou mediante as partes daquela cerâmica que estava ali escrito o contrato, que estava uma parte com um contratante, né, com uma parte do contrato ou daquele que está contratando, e a outra parte com aquele que foi contratado e que faz parte do processo enquanto contratado, tá? Então, com isso, no símbolo também vai sempre existir duas coisas distintas e separadas, tá? Mas que elas no fim vão se complementar, porque na verdade uma parte vai referir-se ao outro, vai remeter a outra, tá? Então assim sempre vai ter uma duplicidade de sentido, ou melhor, uma multiplicidade de sentidos, tá? Coisas concretas, por exemplo, do nosso mundo fenomênico vão ser ou vão poder ser transformadas ou constituídas em símbolos, mas vão ser representadas de sentido sempre com uma transsignificação em relação ao objeto natural. Na Bíblia, por exemplo, nós vamos ver alguns símbolos sendo expressos. Por exemplo, na história de Jacó,
um dos patriarcas do nosso povo hebreu, nós vamos ver que quando ele ajeitou, ou quando ele fugia do seu irmão, não é? Esaú, ele pernotou em certo lugar e dormiu sobre uma pedra como se essa fosse um travesseiro e sonhou. E em seu sonho ele viu uma escada cujo topo subia até os céus e os anjos subiam e desciam por essa escada. Então, na manhã seguinte, já despertado, Jacó vai reconhecer que aquele era um local sagrado, um local temível, porque ali era, e ele até vai indicar, aqui é a casa de Deus, é a porta dos céus. Então ele vai tomar aquela pedra a qual ele serviu à noite de travesseiro, vai erigir uma coluna, tá? E no seu topo vai derramar azeite e vai fazer um voto, prometendo dar dízimo a Deus tudo que Deus vier a dar. Então, com esse gesto, Jacó atribuiu um sentido especial a esta pedra e a este lugar. Então, essa pedra e esse lugar, que tornou-se ali denominado de Betel, tornaram-se dois elementos e dois sentidos simbólicos para indicar uma experiência que Jacó tem de âmbito não só espiritual, mas também sobrenatural e fenomênico. Então, o fenômeno religioso, nesse sentido, ele estava representado por dois símbolos: a pedra e Betel, que quer dizer lugar de luz. Então, ali podemos dizer que Jacó, ele indicou esses dois símbolos, ele apresentou e sacramentou esses dois símbolos no aspecto da sua ação, não é? Para ser uma representatividade do fenômeno da ação e intervenção sobrenatural que ele teve na noite anterior e no dia seguinte. Então ele vai desenvolver esse ato e esse ato vai ter seus sentidos simbólicos também. Então o símbolo sempre vai estar relacionado à fenomenidade. E essa fenomenidade no campo da religião, ela sempre vai ser expressa através de uma comunicação simbólica, que é um fator representativo das experiências que marcam o ser em meio ao seu existir comunicacional e fenomênico. Comunicacional e fenomênico. Obrigado a todos.